pessoal, voltamos então com as nossas videoaulas e agora o capítulo 4, que é um capítulo sobre retas. Lembrando que a gente vai estudar a reta no espaço, tá? A primeira reta que a gente vai definir é na sua forma de equação vetorial. Só que para poder entender a definição da reta, a gente tem que lembrar um pouquinho dos elementos que são necessários para a gente poder definir, identificar uma reta, tá? Então olha só, consideremos isso aqui como sendo uma reta, tá? Uma representação de uma reta. Eu sei que essa reta aqui ela tem infinitos e sucessivos pontos alinhados, tá? Infinitos, sucessivos e alinhados os pontos. E ela também tem uma direção, tá? Que eu poderia te dizer assim, ó, que em relação a uma reta horizontal ela forma um ângulo de 30 graus, tá? Mas ela existe uma inclinação dando essa direção para essa reta. Então se eu conheço essa direção e se eu conhecer um ponto dessa reta, eu vou conseguir definir essa reta. Assim, ó. Só para entender melhor, se eu conhecesse apenas um ponto de uma reta, tá? Eu sei que eu tenho este ponto aqui, que é um ponto A, que pertence a uma reta. Será que eu vou conseguir definir e identificar uma única reta que passa no ponto A? Não, né? Olha só, eu poderia ter essa reta, mas eu também poderia ter essa reta, assim como eu poderia ter infinitas outras retas passando no ponto A. Então só um ponto não adianta para definir uma reta. E se eu disser a direção dessa reta? Se eu te digo assim, ó, eu tenho uma reta na vertical, tá? Então a direção da minha reta é a mesma direção desse vetor V aqui. Será que eu identifico uma única reta que tem a direção desse vetor V? Vejamos, eu posso ter essa reta, reta R, mas eu também posso ter infinitas outras retas paralelas a ela e todas na mesma direção do vetor V. Então também não basta saber só a direção da reta para identificar uma única reta. Mas agora, se eu juntar os dois elementos, uma direção e um ponto que pertence a essa reta, bom, então assim, né? Aí eu consigo identificar a reta, olha só. Eu te digo assim, a minha reta tem a direção deste vetor aqui, né? Esse é o vetor que dá a direção da reta, e eu te digo que ela passa nesse ponto aqui, nesse ponto A. Será que vai existir mais de uma reta que tenha a direção do vetor V que passa no ponto A? Ó, eu vou ter que ter direção do vetor V e ainda passando no ponto A. Então eu tenho uma única reta. Quaisquer outras retas que eu tenha, com a mesma direção e o mesmo ponto, depois nós vamos chamar de retas coincidentes, que vão ser todas coincidentes, né? São todas de mesma equação, certo? Então, que elementos eu preciso para definir uma reta? Inicialmente, nós vamos tomar como elementos um vetor diretor e um ponto. E esse ponto vai ser um ponto conhecido que eu sei que pertence à minha reta. Então, nós vamos chamar de V um vetor diretor. Vetor diretor da reta, tá? E esse vetor diretor, vamos dizer que tenha componentes A, B e C. Precisamos conhecer um ponto, então eu vou chamar de A, tá? Um ponto conhecido, um ponto de R, tá? R é a reta. Esse meu ponto A, eu vou chamar de coordenadas, então, x1, y1, z1, um ponto conhecido. E quero determinar outros infinitos pontos da minha reta. Os pontos que eu não conheço, que eu vou querer determinar, eu vou chamar genericamente de x, y, z. Pontos P, pontos que nós vamos determinar conhecendo a equação da reta que tem direção do vetor V que passa no ponto A. Como isso fica geometricamente? Geometricamente fica o seguinte, ó. Se eu for desenhar o espaço cartesiano aqui, então eu teria x, y e z. Então aqui, eixo x, eixo y, eixo z. Genericamente, esse meu vetor diretor, eu posso escrever aqui, ó, um vetor que, por exemplo, está lá no primeiro octante, tá? E um ponto conhecido. Eu sei que a minha reta passa no ponto A. Aqui está o ponto A e que tem a direção daquele vetor. Então, como naquele desenho anterior, ó, mantenho a direção de V, só que passando lá no ponto A, eu
eu tenho aqui a minha reta, que eu vou chamar de reta R. O que eu posso dizer daí? Tome qualquer outro ponto sobre a reta R. Qualquer outro ponto. Vou pegar o meu ponto P, tá? Que vai ser um ponto qualquer. Aqui está um ponto qualquer P sobre a minha reta. E vamos formar um vetor, que é o vetor que vai de A até P. Não interessa se o ponto P estará à direita ou à esquerda do ponto A, né? Isso não importa porque nos interessa a direção e não o sentido. Se eu formo um vetor que vai de A a P, o vetor AP, eu posso concluir, já que a minha reta tem a mesma direção do vetor V, que o vetor AP e o vetor V são colineares, não é? Eles têm a mesma direção, ó. Então, o vetor AP e o vetor V são vetores colineares. Então, existe um escalar, que eu vou chamar de T, que é um número real, né? Tal que esse escalar vezes o vetor V gera o vetor AP. É aquela condição de colinearidade que nós vimos. Certo? Então, isso aqui é verdade, porque eu sei que o vetor V está dando a direção da minha reta e que A e P são pontos distintos que estão sobre a reta. Abrindo essa equação um pouquinho, ó, utilizando para isso as definições que nós temos para um ponto conhecido, um ponto qualquer e o vetor diretor, ABC, nós podemos escrever assim, ó. Primeiro lembrando que o vetor AP, né, é o vetor definido por dois pontos, A e P. Então, como é que eu defino esse vetor? Extremidade menos origem. Então, escrever AP é o mesmo que escrever P menos A. E isso é igual a T vezes o vetor V. Agora, abrindo aqui, o que nós chamamos de P é um ponto genérico. X, Y e Z. Menos o A, que vai ser um ponto que nós conhecemos, um ponto conhecido. Que nós chamamos de X1, Y1, Z1. O T é um escalar real. Então, T que multiplica o vetor V, que nós chamamos de ABC. Os seus componentes. A, B e C. Daqui nós temos uma multiplicação por escalar e aqui uma diferença. Então, dessa diferença, a gente pode isolar o ponto que nós não conhecemos, né? E esse ponto desconhecido, o simétrico dele, passar para o lado direito da equação. Então, ficaria x1, y1, z1, mais esse escalar t que multiplica a, b, c, que são as coordenadas do vetor diretor. E esta equação aqui é chamada de equação vetorial da reta. É uma forma de escrever a equação vetorial da reta, né? Uma das formas que no nosso slide ali está sendo colocada como a primeira das formas, né? Mas a gente sabe também que nas operações de adição e multiplicação por escalar, nós podemos escrever em um único vetor, né? Seria abscissa mais abscissa vezes o escalar. Então, essa mesma equação eu posso escrever assim, xyz igual a x1 abscissa mais a que multiplica t, ou ta. A gente costuma escrever x1, que é o x do ponto, mais a vezes o escalar t. O y do ponto, y conhecido, mais b vezes o escalar t. O z conhecido do ponto, mais c vezes o escalar t. Quaisquer uma dessas duas equações aqui, tá? Eu posso tomar como sendo a equação vetorial da reta que tem direção no vetor V que passa no ponto A. E por essa equação, olha só, lembrando que o meu t é um escalar real, tá? O meu t ele varia de menos a mais infinito. Ele pode ser qualquer valor real. Então, essa terna é conhecida, é o ponto que eu conheço. Essa terna é conhecida, é o vetor diretor. E o t, ele não é desconhecido, ele é conhecido, ele equivale a números reais. Então, eu posso fazer o t variar. Conforme eu atribuo valores para o t, eu encontro, operando, né, o produto escalar e a adição, o produto por escalar e a adição, eu encontro resultados para essa terna ordenada, que são outros pontos da minha reta. Pontos que eu posso conhecer atribuindo valores para o meu t. Certo?